Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247 nessa segunda-feira, 27 de junho, pontualmente 15 horas. E a gente começa a nossa aula mensal com o professor Alisson Leandro Mascaro. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, querido Leonardo, alegria voltar a vê-lo, bem como a todas e todos da TV 247. Alisson, sempre um grande prazer dialogar com você, poder entrevistá-lo. E essa aqui, de fato, é uma entrevista em que a gente aprende muito. Por isso ela é muito aguardada pelo nosso público. Quero saudar aqui o Celso Bueno, que chegou como assinante, a Leila Torres, a Olivia Roesler, eu tenho certeza, ela não perde uma entrevista do Alisson Mascaro, porque eu já vi várias entrevistas aqui, Leonardo Godoy também, aqui o perfil Amor e Sorte, e a Maria Noemi está dizendo: muito boa tarde, Léo e professor Alisson Mascaro, da ensolarada Fortaleza, postos para ouvi-los. Maria Noemi também está sempre conosco, está oferecendo até um cafezinho aqui para a gente já. Maravilha. Alisson, você esteve viajando pelo México e pela Colômbia. Antes de a gente entrar nos nossos temas, queria te perguntar como é que foi essa viagem, o que você foi fazer no México e o que você viu na Colômbia logo antes das eleições também. Obrigado, querido Leonardo. De fato, fui ao México, à Colômbia. Ao México, fui fazer algumas conferências, dar algumas aulas, a partir de um encontro fundamental que ocorre a cada 3 anos, que é o encontro do CLACSO, Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, e tive a ocasião de fazer vários eventos em várias universidades no México, também a sessão de autógrafos dos meus livros em espanhol. Foi uma ocasião muito boa e também para sentir a quantas anda a nossa luta da América Latina, das esquerdas latino-americanas, o México, que tem uma experiência de esquerda com López Obrador e que está caminhando nestas tentativas, e depois tive reuniões e atividades na Colômbia, em Bogotá, e também algumas atividades acadêmicas, um pouquinho antes da eleição de Gustavo Petro. Como é que você sentiu o clima na Colômbia e qual que é um clima de esperança ou era um clima também de que você vai em todos, quer dizer, meio de revolta com a política? Como é que você sentiu esses dias lá pela Colômbia? É peculiar o clima da Colômbia, pelo fato de ser a primeira possibilidade de um governo de esquerda em solo colombiano. Lembrou-me muito o momento da Colômbia, muito diferentemente, inclusive, de todos os demais países da América Latina. Lembrou-me muito o Brasil de 1989 com Lula em 89. Então, não era, de fato, em 89, uma campanha do rancor ou da falta de energia. Muito pelo contrário, era a primeira vez que se podia fazer aqui uma abertura de horizontes políticos. Assim foi com a Colômbia. Então, eu diria que é uma tentativa no campo eleitoral bastante mais energizada do que propriamente aquela, por exemplo, do Chile, onde já esta concertação teve vários mandatos, enfim, e o povo relativamente já desiludido com pretensões ou mudanças políticas. Então, a Colômbia tem, de fato, um frescor no presente momento bastante notável. Muito interessante você falar sobre isso, porque, de fato, é a primeira abertura política que o país experimenta, e chegando com muita energia, né? Quer dizer, não só o Gustavo Petro, mas a sua vice também, a Francia Marques. É muito interessante, vamos acompanhar de perto. E o pessoal mandando aqui abraço. Ana Abraão, professor Mascaro, suas excelentes aulas. Já encontrei a Ana Abraão em encontros nossos também de assinantes. Agora, eu não sei o que está acontecendo de fato. Eu não sei se a gente mudou a fonte, mas quando a gente puxa aqui os comentários do software, os nossos assinantes, quando eles têm foto no perfil do YouTube, eles vêm mais definidos, a gente pode conhecê-los também. Então, mandar um abraço aqui para o Cleison. Ted Boy Romarino está sempre aqui com a gente, está dizendo: Alisson Mascaro, um grande cérebro a serviço do bom debate. Já que você falou sobre o Chile, Alisson, até queria te perguntar sobre isso. Hoje a gente divulgou uma pesquisa, a aprovação do Boric desabou, ele vem derretendo, ele está aprovado apenas por 25% dos chilenos e a desaprovação muito alta. Será que há um risco de que essa nova onda rosa na América Latina, como alguns chamam, que não é propriamente uma onda vermelha, que ela frustre o eleitorado antes da gente entrar propriamente na questão brasileira? Eu penso que vai ficando cada vez mais patente que existem duas caminhadas das esquerdas latino-americanas. Nenhuma das duas, aliás, revolucionária, nenhuma das duas hiper transformadora.
mas uma delas ainda menos mudancista, menos transformadora de condições sociais do que outra. Então, esta de Boric, no Chile, é de um certo ambiente, eu diria aqui, das classes médias mais esclarecidas, progressistas, que se aliam a demandas que podem se comportar, que cabem no plano daquilo que se chamaria de esquerda liberal, portanto, não atentam contra as instituições e que tem exatamente nas constituições, nas instituições, o seu espaço privilegiado. Então, este presidente do Chile, Gabriel Boric, que vem com bastante energia, um presidente jovem, que soube mobilizar em algum momento algumas camadas da população, no entanto, não está bastante ligado a demandas concretas materiais, eu diria, no nível econômico, ou seja, mudança na exploração dos recursos minerais do Chile, mudanças ou câmbios que possibilitassem ao povo uma espécie de melhoria das condições econômicas, de tal sorte que, muito rapidamente, dentro da sociedade capitalista, quando as condições sociais, as condições econômicas vão se degradando e mudanças não há, então o povo se levanta contra a esquerda que prometeu alguma transformação e, no entanto, não a entrega. Via de regra, o povo castiga muito frequentemente estes acenos transformadores sem uma implicação concreta. De outra dimensão, nós podemos até pensar o caso do Peru, porque o Peru, teoricamente, seu movimento eleitoral advém de bases não tanto de classe média, mas de classes mais populares, de raízes mais populares, dos povos originários do Peru, que não estão tanto na capital, Lima, que está no litoral, mas estão nos Andes, portanto, nas montanhas. E o presidente do Peru, no entanto, não conseguiu engendrar uma espécie de mínimo político, governamental, e aí retrocede a posições que nem eram, teoricamente, as dele originalmente, enquanto a de Boric, eventualmente, são estas as posições dele. Mas o fato é que aqui há um modelo de esquerda. Esse modelo tende ao fracasso, porque como esse modelo não faz a transformação de condições econômicas fundamentais, ele não tem o que entregar no médio prazo, a não ser alguma espécie de alteração liberal, e essa alteração liberal, inclusive, ela é muito pequena e muito fugaz, porque me permita, Leonardo, fazer aqui, então, uma espécie de reflexão, já que começamos peculiarmente por este giro pela América Latina, eu vou tomar aqui o exemplo talvez mais patente dos dias atuais de como é fugaz a luta da esquerda liberal. E deste nosso continente americano, o maior exemplo disso são os Estados Unidos da América. Joe Biden, que para muita gente pareceu em algum dia, isto, claro, é risível, isto é um absurdo, mas pareceu alguém de esquerda ou progressista em face de Trump. Pois bem, Joe Biden exatamente tem uma posição naquilo que se possa chamar progressista, num certo horizonte próximo de Boric. Então, é um progressismo dos costumes, é um progressismo de instituições e ganhos liberais, mas observemos nós, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverte uma conquista civilizacional de direitos reprodutivos da mulher de 50 anos, ou seja, pendurar progressos na conta das instituições liberais é fazer perder esses mesmos progressos daqui a pouco. E imaginemos nós agora o que não vem, porque já dizia aí um ministro ex-ministro do Meio Ambiente, onde passa um boi, passa uma boiada, e é isso que ele queria fazer. Imaginemos nós esta Suprema Corte dos Estados Unidos, que não há de fazer agora que passou o boi do aborto, com a boiada inteira de direitos civis, direitos individuais, porque só isso os Estados Unidos ganharam, não ganharam mais que isso. No entanto, até isso volta para trás. Então, esta esquerda Boric, esta esquerda que governa a partir das instituições e com todas as aspas possíveis, este progressismo, que nem progressismo é, de Joe Biden, o limite deles é muito estreito. Portanto, uma outra esquerda mais com o pé no chão. Eu até fiquei surpreso ao ver no México, em algumas semanas que estive por lá, nestas palestras, a posição de AMLO, André Manuel López Obrador,
é uma posição bastante concreta no nível econômico, está lutando pela retomada das águas que estão na mão de iniciativa privada e mais ou menos destes conglomerados industriais dos Estados Unidos. Isto para o povo é fundamental. O povo passa, às vezes, eu vi reportagens no México, passa 20 dias sem ter água na torneira. Então, observemos nós que é uma dinâmica material da vida. E resolver isso, quero dizer, enfrentar monopólios, enfrentar uma série de dinâmicas econômicas e, efetivamente, parece-me que esses governos têm um pouquinho mais de enraizamento, ainda que estejam dentro do ambiente capitalista, do ambiente burguês, mas sabem operar um pouquinho melhor. Então, esse padrão Biden-Boric, este B do Norte e o B do Sul, para falar dos dois, este padrão, efetivamente, ele recai em contradições insolúveis. Interessante, Alisson, e vou te perguntar se o que está acontecendo no Chile também não deve servir de alerta para o próprio presidente Lula, né, que é candidato ao terceiro mandato e não pode frustrar as expectativas, né? A pergunta do Júlio Beraldi é muito interessante, eu sei que você vai gostar dessa pergunta. Ele está dizendo: professor Mascaro, chegamos no ápice das contradições necessárias do capitalismo para finalmente o Brasil e a América Latina se tornarem socialistas? E a pergunta que eu quero te fazer antes de entrar no tema brasileiro é se esses ganhos marginais, né, e até liberais propriamente nos direitos, nos costumes, não seriam muito pequenos e podem gerar muita frustração. Ou a esquerda, na verdade, assume um programa mais radical, ou ela pode se dissolver, como pode acontecer com o Boric, né? Então, te peço para responder a pergunta do Júlio César Beraldi. Perfeito, Leonardo, Júlio, Beraldi. Sua pergunta daria margem também a uma entrevista só dela, mas eu vou responder muito diretamente. Já faz mais ou menos um século que nós descobrimos, no campo das experiências práticas e da teoria, que não existe momento ideal das contradições do capitalismo para chegarmos ao socialismo. Qualquer momento tem as contradições suficientes, porque a contradição é a exploração do povo pelos capitalistas. E todo ser humano, em qualquer momento da vida, vive mal. Todo ser humano, dentro do capitalismo. Alguém dirá, mas e o dia que ele compra um carro? Ele vive mal porque, embora ele tenha um carro, ele chega mais rápido no trabalho, ele passa 8 horas por dia fazendo um serviço maquinal que ele odeia para alguém que lhe explora. Então, de carro ou sem carro, claro, sem carro é pior ainda, mas nós diríamos aqui que existem contradições insolúveis no capitalismo. Lenin percebeu isso e disse assim: não adianta esperar que a Rússia um dia se industrializasse, para que depois, então, gerasse uma classe trabalhadora urbana, consciente e fizesse a revolução. Qualquer dia é dia de eu fazer a revolução. Nós precisamos liderar o povo, dar esclarecimento para o povo, dar vanguarda ao povo e irmos adiante. Então, a pergunta: em que momento o Brasil e a América Latina podem chegar a um processo de transformação social? A qualquer momento. Até porque a aposta no catastrofismo poderia até nos dar a dimensão de que o povão entenderia as circunstâncias. Eu insisto muito, Júlio Beraldi, que fez a pergunta, e todas e todos aqui que nos acompanham, eu insisto muito com a ideia de que a constituição da ideologia, ela não é grudada 100% na materialidade social imediata. Ela é sobredeterminada. Existe a determinação material e existe uma sobredeterminação. Eu vou transformar todos esses conceitos filosóficos em coisas muito imediatas e concretas para que todos possam entender. O povão está morrendo de fome. No entanto, existe alguém buzinando a cabeça do povo dizendo que isso é a culpa do Satanás. Então, o povão não entende necessariamente que fome tem a ver com privatização, neoliberalismo, capitalismo, exclusão, exploração de classe. A primeira imagem que vem ideologicamente é que o Satanás, o inimigo, anda fazendo coisas. Portanto, observemos nós que a pessoa pode ir para o buraco e ela não sai do buraco percebendo que está no buraco. Ela pode ter uma compreensão ideológica diferente. Por isso, a luta sempre é em dois planos. É a luta da batalha das ideias para explicarmos para o povo a realidade do que se passa e a luta da transformação das condições determinantes materiais da sociedade. Então, eu estou dizendo isso por conta do seguinte: muitos vão dizer, a América Latina já está no desencanto do neoliberalismo. Pois bem, mas ela esteve nesse desencanto nos anos 90 para os 2000. Foi a primeira onda rosa dos anos 2000.
E aí começaram a buzinar na cabeça das pessoas que esta onda rosa era abortista, contra a família, contra isto, contra aquilo, e o povão inteiro, já tendo ainda melhores, tendo condições menos piores do que na década de 90, troca a onda rosa por essa onda, não sei nem que cor eu daria a ela, que é a onda de extrema-direita. Pois bem, então, o que quero lhes dizer é que qualquer tempo é tempo, e claro, devemos aproveitar as circunstâncias do momento. Então, o povo do Brasil, fragilizado como está, ele já não aguenta mais, eventualmente, a ideologia liberal, neoliberal, dos termos da privatização, mas é a hora de não deixarmos esse vácuo ideológico ser ocupado por outra cabeça de direita, porque aonde sai ideologia neoliberal, entra a ideologia de Jesus humilha o Satanás. Então a gente precisa efetivamente dar a dimensão do horizonte material concreto. Então, a qualquer momento é momento de luta. Não, muito bem colocado, e vou ler esse comentário do professor Paulo Basso, muito interessante também, está dizendo: calcar o processo no identitarismo, entre aspas, sem alterar as estruturas, está condenando a esquerda a ser uma linha auxiliar do liberalismo, inclusive econômica. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso uma vez declarou que sonhava com uma economia liberal, alguém que abraçasse um projeto liberal na economia e liberal também nos costumes, né? O problema é que o liberalismo econômico não vence a eleição, eles precisam dessa coisa que o professor falou, de Satanás, dessas coisas todas, exatamente. Então, aí aparece uma esquerda liberal nos costumes, mas liberal na economia também, fica uma coisa estranha que não resolve as contradições, né, para a população. Mas, Alisson, eu quero botar aqui agora, então, entrando no tema nacional, porque essa notícia do valor econômico me chamou muito a atenção nessa manhã. O que aconteceu? O ex-presidente Lula tem feito vários jantares com empresários e ele está propondo, na verdade, eu lembrei do seu livro, inclusive, quando li essa matéria, o Crise e Golpe, eu vou explicar por quê. O que acontece? Quer dizer, o ex-presidente Lula tem conversado, dialogado com empresários e dito mais ou menos o seguinte: olha, precisamos que o Estado se volte para os mais pobres, precisamos expandir a classe média, os ricos têm que pagar um pouco mais de imposto, né? Aquela coisa toda. Na prática, é repetir um pouco o modelo de concertação social, capital, trabalho, que vigorou no Brasil de 2003 a 2010, mas talvez diante de uma realidade nova, uma realidade em que os retornos da economia capitalista são decrescentes aqui no Brasil. Os empresários eles foram para o golpe, se a gente vai olhar um pouco do que está lá no Crise e Golpe, em função da queda dos lucros mesmo, né? Então eles partiram para o golpe para estreitar, para achatar os salários, etc. e tal. O que o Lula está dizendo é o seguinte: vocês achataram demais, vamos aqui reconciliar, tal, aquela coisa toda. Será que há espaço para esse tipo de negociação? Será que esse é o bom caminho? Porque é muito curioso, né? Quer dizer, o Lula ter que ser aprovado pelos empresários e as pessoas às vezes não conseguem entender essa contradição. Como é que um cara que gerou crescimento, expansão do mercado, passa a ser rejeitado pelos empresários? Talvez até por isso, né? Porque ao expandir o mercado, expandiu os salários também, enfim. Mas passo para você refletir sobre essa reportagem e, vamos dizer assim, a aproximação que o Lula tem feito com o setor empresarial. Eu penso, Leonardo, que essa reportagem ela começa a dar a dimensão da chegada ao coração do problema social, econômico, político do Brasil. São forças concorrentes, no sentido de que se ajuntam para o processo do golpe de 2016. Algumas forças jurídicas, como da Operação Lava Jato, forças militares, como estas que desde então dominam, eu diria, diretamente a política do Brasil, lutas no campo da batalha das ideias, então meios de comunicação de massa, que fizeram um paredão nesse sentido. No entanto, o coração disso é o empresariado, o coração disso é a burguesia. Então, esse processo exatamente é um processo da acumulação burguesa. A burguesia brasileira, que no enfrentamento da crise do capital, buscou majorar sua acumulação, buscou reverter quedas da taxa de lucro mediante esta ampliação da expoliação e da exploração
da própria classe trabalhadora do Brasil. Pois bem, esse é o quadro geral. Até agora, eu quero aqui propor uma espécie de compreensão dos movimentos políticos do Brasil, porque eu não vi ainda essa leitura sendo feita, e vou propor aqui ao querido Leonardo e a todas e todos os queridos e queridas acompanhantes da TV 247. De alguma maneira, a eleição de 2022, pelo ângulo do ex-presidente Lula, tem sido enfrentada de uma certa maneira num prato que se come pelas bordas. Então, o primeiro desses trabalhos foi aquele que no livro Crise e Golpe eu disse que em 2016 o golpe foi imediatamente jurídico, enquanto em 64 ele foi imediatamente militar. Pois bem, a primeira reversão do golpe, ou melhor dizendo, a primeira forma de requalificação dos termos a partir do golpe de 2016 é uma espécie de reversão jurídica daquilo que juridicamente foi plantado. Então foi toda a luta para que o ex-presidente Lula pudesse sair da prisão e pudesse toda esta infâmia da Operação Lava Jato ser anulada. Pois bem, tudo isso então foi o primeiro movimento, sem o qual nem começava o segundo, que era tê-lo livre com possibilidade de disputa eleitoral. Isto ainda, eu diria, querido Leonardo, de vez em quando ainda resta uma espécie de fumaça nesse carvão. Então, um ou outro tentando ainda puxar a sardinha para o seu lado, dizendo ainda que há alguma questão jurídica nisso. Mas isso já acabou. Então, o fogo aí já acabou. Pois bem, a outra dimensão desta história é a dimensão política institucional, da qual, então, neste movimento, ao contrário do movimento do jurídico, no qual o próprio ex-presidente Lula, os advogados e juristas do Partido dos Trabalhadores e mesmo o Partido dos Trabalhadores não têm medo em dizer que foi um processo absurdo, que foi um processo violento, que foi um processo injusto de ponta a ponta. Então, não vejo ninguém neste campo que está agora, junto com o presidente Lula, louvando a Operação Lava Jato. Ninguém diz assim, Sérgio Moro, vírgula, embora possa ter feito bem aqui, fez mal lá. Não tem embora. Sérgio Moro, vírgula, que destruiu o país, ponto. Pois bem, esta carga de energia que há para a primeira borda do prato, não há igual para a segunda borda do prato, a borda mais para dentro do prato, que é o campo das instituições políticas e militares. Então, neste campo, não há, eu diria aqui, disputa ideológica. No primeiro campo há. Se alguém vier dizer aqui que a Lava Jato fez alguma coisa correta, vai-se com tudo dizer que não fez. No entanto, no nível político e militar, põe-se aqui dedos. Então vai se dizer, bom, é preciso respeitar as instituições militares, as instituições políticas, ou então o próprio Centrão diz assim, Lula não bate a nossa porta, mas sabe que sem a gente não governa. Portanto, na hora que ganha a eleição, ele vem a gente. Lula não bate na porta deles, mas sabe que alguma hora baterá na porta. Militares, estamos aqui, você aí, ponto final. Pois bem, a mesma dimensão de energia, que seria equivalente a combater as mazelas da Operação Lava Jato e coisas mais, e dizer, não queremos mais isto para o judiciário, no campo político, é dizer que nós não queremos mais uma política que viva de dar golpes, e que a esquerda não pode ser vítima constante dos golpes políticos, porque tudo que acontece contra a esquerda vem lá uma lupa imensa e tudo que acontece contra a direita, as pessoas se esquecem. Observemos nós, só para falar de soslaio, desses escândalos de corrupção do MEC, imaginemos nós se fosse num governo de esquerda. Isto, a República já tinha caído em uma semana. Pois bem, então o que estou dizendo é que é muito diferente o padrão político da direita e da esquerda, mas isso é tão claro e cristalino como o sol é quente. Pois bem, a questão é que aqui não há enfrentamento, não se fala contra o Centrão. Também não se fala contra a derrocada institucional organizada por mãos militares, via mano militare, como se fala em latim. Até agora nós não conseguimos ter um mínimo de energia para sequer retomar as comissões da verdade da ditadura de 64 e tampouco para passar a limpo estas estruturas do domínio político dos militares do Brasil de agora. Então não tem, eu diria aqui,
verbalização, linguagem forte para esta segunda borda do prato. Tem só para a primeira. Então, é só no nível jurídico que se pode dizer lawfare nunca mais, onde já se viu, que coisa absurda, nunca mais uma lava-jato, etc. e tal. Porque também um certo setor das direitas fala a mesma coisa. Se nós observarmos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, se nós observarmos alguns jornalistas que foram antilulistas no passado e hoje são até mais dados ao lulismo, eles falam contra a Lava Jato, eles falam contra o lawfare. No entanto, a segunda borda já fica mais difícil de falar. E agora parece que, então, o ex-presidente Lula se aproxima, eu diria, do miolo do prato, porque o miolo do prato são os empresários. E a grande discussão nesse ponto é saber que tipo de articulação faz nesse nível. Porque o empresariado destrói qualquer governo, porque a classe burguesa ela pode se opor a qualquer governo. E a única força de um governo em favor do povo contra a burguesia é efetivamente colocar o guiso na cobra. Porque se entregar ao capital o que o capital quer, não precisa nem então governar, deixa com o capital. Então, a grande questão, a decisiva, é como será agora esta entrada no núcleo do prato. Porque a lateral foi muito intensa, a borda segunda, ela é, eu diria aqui, silenciosa. Foi a opção política até o presente momento não esgarçar os agentes políticos e os agentes militares, só esgarça o agente jurídico, mas não o político e militar, e o resultado disso é engolir a seco, que nunca se poderá falar do que aconteceu de 2016 até agora, porque se falar rompe o pacto do silêncio entre o opressor e o oprimido. Então o oprimido diz assim: eu saio da sua garra, não falo nada contra você e vamos viver em paz. Só que se um dia o opressor voltar a oprimir, este oprimido não tem voz para dizer já estou oprimido há tantos anos, então isto é um pacto de silêncio que só dói para a esquerda. E agora no campo empresarial é um nível onde se vai ver alguma coisa. Peculiarmente, Leonardo e todos que estão aqui acompanhando, de vez em quando sai por aí uma notícia dizendo que o Lula, o ex-presidente Lula, está pautando algumas questões como a volta dos direitos trabalhistas de antigamente. Então, pontualmente, alguma coisa que desagrade os empresários. Não se vê essa dimensão tão patente no campo, eu diria, da segunda borda, militar e política estrito sensu. Tanto é que o movimento de trazer o ex-governador Geraldo Alckmin, trazer uma certa direita para a composição, é um movimento de não esgarçamento. Então, a questão central é entendermos nós aonde esgarça, porque pode até se dizer o seguinte: não esgarça o círculo político institucional para esgarçar o núcleo. Seria uma estratégia até bastante diferente, bastante louvável. É que dá a dimensão de que se não esgarça o militar político, então também não esgarça o econômico empresarial. Estou dizendo que são passos que por aí vêm e estamos a observar quais seriam estes andamentos futuros dessa dinâmica que o ex-presidente Lula aponta aí para a campanha. É muito interessante, Alisson. Eu vou ler alguns comentários aqui e vou te devolver com uma pergunta. Bom, vamos lá. Vamos começar pela Kátia Casado, que está dando os parabéns à TV 247 por trazer o professor Mascaro, que sempre abre uma luz para o fim do túnel, né? E o Ted Boy dizendo: concordo plenamente com o que ele diz aqui. Ó. Dentre esses ditos empresários, o apoio majoritário é a um cara que matou 700 mil e ameaça golpes todos os dias. A oligarquia é inimiga do Brasil. Vou pegar esse comentário já para emendar com a pergunta. E o Salles dizendo: Mascaro, você realmente confia nesse STF no sentido de garantir a governabilidade de Lula à esquerda diante da sabotagem que virá via mídia e oposição? Esses comentários se complementam, de certa maneira, né? Quando você falou do Moro, do lado jurídico do golpe de Estado, esse lado jurídico só botou as mangas de fora porque ele tinha apoio empresarial. Porque não foi só o Moro, foi o TRF4 de Porto Alegre, foi o STJ, foi o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a oligarquia que manda no Brasil, e o capital financeiro, local, internacional, sustentou o golpe de Estado, né? E agora o Lula se reaproxima dos empresários. A conciliação com os golpistas de 2016 é possível, é necessária como uma tática eleitoral para chegar ao poder, vamos dizer assim, sem muitos solavancos?
Eu acho que a gente está vivendo, de fato, um ponto crucial. O Lula dizia, não quero falar com os empresários agora, minha carta ao povo brasileiro é o governo que eu fiz. Mas ele está falando, né? E esses empresários, alguns não saem bem, eles também não saem falando mal de alguém que está com 45% nas pesquisas, também não poderiam. Mas também não declaram apoio, né? Então a gente vive aquela situação. Todos eles, de alguma maneira, a grande maioria, eu diria que 99% dos representantes da oligarquia apoiaram o golpe de Estado. E agora? Tudo bem, o resultado é devastador, é dramático, mas eles queriam isso, né? Imagino que eles não são burros a ponto de imaginar que um choque neoliberal não fosse gerar pobreza, miséria, enfim. Alisson, eu te devolvo. A conciliação é possível? Não, de modo nenhum, jamais. A questão, e só para essa pergunta aí, eu realmente não confio, não acredito em que haja nada que seja em favor da esquerda contra o capital. Bem, a questão decisiva é o modelo de política que nós organizamos no país e no mundo. Esse modelo tem uma causa direta de sua fraqueza, que é a própria confluência de energias para um campo privilegiado que é o eleitoral. Então eu vou mais a fundo ainda nessa dimensão. Partidos de esquerda que têm por estratégia ganhar eleições, eles operam dentro das instituições do capital. E ao operar dentro das instituições do capital, não basta aqui ter uma retórica, eu diria, radical e para frente, no sentido de transformação. Em tomando o poder por vias eleitorais, o Estado é uma forma do capital. Eu insisto muito nisso num livro meu que se chama Estado e Forma Política. A forma política do Estado é do capital, não é da classe trabalhadora, não é em favor do povo, é do capital. Pois bem, o que isto quer dizer? Qualquer partido que faça laivos progressistas, em tomando o poder por via eleitoral, administra o capital para o capitalista. Então, automaticamente, são todos esses casos que nós vemos no mundo, de gente que vem pela esquerda e automaticamente, quando pega o poder, governa pela direita. Por exemplo, esse caso da Grécia, do Syriza, que vinha com um discurso muito, que eu digo, de alguma maneira, um pouco mais radical do que a média. O caso do governo da Espanha, que é também o atual, mais recente, teve toda uma discursividade progressista e depois não entrega nada, porque, obviamente, se sustenta em instituições políticas do capital. Pois bem, a estratégia do Brasil já faz 40, 50 anos, desde esse tempo do final da ditadura, é uma estratégia da maioria das esquerdas de buscar confluir para opções e ações no plano institucional. Então, já faz 50 anos que aquilo que é esquerda no Brasil é a disputa eleitoral, basicamente, e a espera de que as instituições sejam razoáveis, republicanas, democráticas, e que o povo aprenda a votar melhor, e que depois que votou errado, depois aprenda as coisas. Tudo isso é um balaio de gatos do absurdo. É contra isso que eu tenho falado nos meus livros, nas minhas ideias, enfim, desde sempre. Pois bem, essa leitura que se chama liberalismo de esquerda, ela é o errado. Então, a questão de 2022, nos termos apenas da eleição, se eu pego apenas um quadrado, recorto o quadrado, que faz a esquerda num campo institucional que é todo controlado pelo capital. O capital domina as instituições de modo geral, então, se assim não é, e se o jogo é esse, a pergunta é, que vai fazer alguém, que vai agir alguém no governo para não esgarçar o capital? Isso serve para o presidente da República, serve para o governador de estado, serve para prefeitos. Eu sei, Leonardo, outro dia me deram essa notícia que muitos prefeitos e vereadores e também candidatas e candidatos de esquerda acompanham essa nossa entrevista e eu sei que alguns deles, algumas delas ficam pensando como é que eu transplanto isso para o plano municipal? Porque tem efetivamente prefeitos de esquerda, prefeitas de esquerda, vereadoras e vereadores de esquerda. É a mesma dimensão. Se o prefeito resolve expropriar o maior latifúndio da sua cidade, o latifúndio tem a rádio da cidade, tem a televisão da cidade, vamos dizer, mas não é a mesma pessoa. Tá, mas é ele o maior bancador de patrocínios da rádio da cidade. A rádio, em 2 semanas, começa a achar problemas do buraco da rua que não conserta,
alguém que falou que o prefeito é ladrão, alguém que viu a vereadora saindo do motel com não sei quem. A cidade se destrói em 2 tempos. Então é a dimensão de que o capital é quem controla, efetivamente. Pois bem, qual é a única possibilidade de escaparmos deste jogo que é apenas no plano eleitoral? É a mobilização social de massas. Porque aí a dimensão política é de outro nível. Então, esta mobilização de massas é o que há 50 anos não temos no Brasil, e sempre alguém levanta a mão e diz assim, temos sim, porque em 84 houve a diretas já, e não sei o que mais, etc. Houve parcialmente, pontualmente. Quando eu digo que não houve, não estou desconhecendo que a gente mesmo tenta, de vez em quando, mobilizar. Não desconheço o heroísmo de companheiras e companheiros que há 50 anos estão aí mobilizando. No entanto, não há mobilização. A saída talvez seja o Equador, Alisson. Desculpa só te fazer uma interrupção. No Equador está havendo mobilização de massas e podem derrubar um banqueiro da presidência. É para cair um governo e ver se faz uma transformação social. Então, esta mobilização de massas, nós nem sequer estamos arranhando. Então, a questão decisiva é a seguinte: antes de fazer juízo moral e juízo de valor, se a opção das esquerdas do Brasil, faz 50 anos, é disputar eleições, isto já é o piso e o teto das esquerdas do Brasil. Antes de eu ficar fazendo juízo de valor sobre qualquer político ou política que estejam disputando cargos. Ou seja, se a dimensão é ganhar eleições com respeito às instituições, sem esgarçar e sem vetorizar o tecido social, dá no que dá. Então é fazer o que o capital deixa. E, eventualmente, dar o drible da vaca do capital. Porque tem uns que são Pelé, outros são Garrincha em face do capital. O que é o Pelé? Pelé diz assim, capital, eu não vou mexer com você. Então não mexe. E o Garrincha é, capital, eu não vou mexer com você. Mas dá um toquinho de lado, pega a bola do outro lado e faz uma mexidinha. Então, Lula, Pelé ou Garrincha, Alisson, na sua opinião? O Lula está mais para Pelé ou para Garrincha? Então, aí a questão decisiva é a seguinte. Quem vem a ser este Lula de agora? Porque o Lula da carta aos brasileiros é Pelé. Ele manda uma carta dizendo, eu só chuto ao gol diretamente e não dou o drible da vaca no adversário, não passo caneta no meio da perna do adversário, não dou finta para humilhar o adversário, de tal modo que eu não olho para a corrupção do governo Fernando Henrique Cardoso, finjo que não é comigo, eu não olho para tudo que aconteceu no passado, eu não reverto privatização, então é um Pelé, é apolíneo, no sentido grego da palavra, é um Apolo. E a outra dimensão seria dionisíaca, ao contrário do Apolo, que seria o Garrincha. Olha, eu não vou mexer com vocês. Aí o capital acredita que então é assim. Só que na hora que o capital pisca o olho, ele dá um drible da vaca em alguém. Portanto, a dimensão de agora é saber se com uma prisão profundamente injusta, 500 e tantos dias na cadeia, o empresário que odeia ele mesmo e não vai mudar a cabeça, que os bancos que odeiam ele mesmo e jamais vão mudar a cabeça, que a classe média preconceituosa, racista, xenófoba, estruturada em preconceitos, que nunca vai gostar de alguém advindo das classes populares, se virar uma carta aos brasileiros apolínea à la Pelé, ou se dá uma carta aos brasileiros, ou seja, conversa com, não é carta literalmente, conversa com o empresário, conversa com esse e aquele, mas, no entanto, vê se brota um espírito macunaímico, um espírito aí dionisíaco, bacana. Foi quase querendo inspirar um patriotismo nos empresários. Quer dizer, por exemplo, empresários que hoje nem têm residência fiscal no Brasil, a maioria deles tem residência nos paraísos fiscais, como o próprio Paulo Guedes, né? O ministro da Economia do Brasil é eu diria um sonegador, mas enfim, talvez seja uma palavra forte, né, no Brasil atual, mas o fato é que ele tem offshore, né? Muitos empresários dizem, o Lula falou lá, não, olha, os empresários têm que pagar mais impostos. O empresário fala, não, lógico, a gente vai pagar. Só que eles não vão pagar, porque eles não são residentes fiscais no Brasil. Eu não estou querendo criticar o ex-presidente Lula, não, longe disso, quer dizer, pelo contrário, acho que o Lula é a maior liderança política que o Brasil forjou. Mas, de fato, parece que ele propõe ali uma saída de baixo atrito, né? De poucos atritos com essa oligarquia dominante no Brasil. Eu vou ler um outro comentário que entrou, que até me corrige, que é do Ted Boy, e depois vou trazer essa pergunta que está aqui na tela, né, sobre as mobilizações de massa que você mencionou. O Ted falou assim, Léo, não é conciliação, a oligarquia sequestrou e o Brasil é refém. O Lula vai entrar como negociador dessa crise. O Lula, e ele é um negociador nato, né? Ele sempre fazia isso, quer dizer, na verdade, como sindicalista também.
E Eugênio disse assim: abortar a Lava Jato seria abordar seria uma nova comissão da verdade. Mereceria, né? Mas a Daiane pergunta assim: quem puxará as mobilizações de massa? A massa quer se mobilizar? Porque se fala, não acontece mobilização de massa no Brasil há 50 anos, né? Mas e o povão? O povão está aí para ser mobilizado ou não? Eu acho que essa pergunta dela é muito pertinente. O povo é todo dia mobilizado, porque quando nós dizemos que o povo não é mobilizado para causas transformadoras de conscientização política progressista e de esquerda, revolucionárias. Mas a todo dia o povo é mobilizado, porque a todo dia o povo é interpelado. 50 anos atrás, o Brasil era um país católico. Eu vou lhes dar um exemplo desta mobilização. 50 anos atrás, o Brasil era um país católico. E ser católico no Brasil representava não ser nada, no final das contas, porque era mais ou menos a religião de todo mundo. E todo mundo era meio católico, todo mundo achava o Chico Xavier legal, tomava um passe, ia na Umbanda e coisas mais. Enfim, era um ecletismo enorme. E todo mundo ia para uma igreja tal, depois ia para a missa, festa do São João e tudo mais. Ou seja, era uma espécie de mobilização, eu diria, em nível baixo, no nível religioso. Tanto assim que a teologia da libertação teve um campo para poder atuar de modo progressista dentro da igreja no Brasil. Pois bem, o que nós temos? Há 50 anos, há uma mobilização popular para a direita religiosa, contra a teologia da libertação, e uma espécie de campanha massiva pela evangelização do povo em nível de igrejas de outra matriz religiosa, igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas, protestantes de modo geral. Pois bem, há 50 anos o povo está sendo mobilizado no Brasil. 50 anos atrás o povo não era evangélico, hoje é. Então o povo mudou um ambiente ideológico. Hoje o povo já fala de modo muito claro sobre dimensões como estas políticas no dia a dia, no cotidiano. 50 anos atrás não era isso. A ditadura militar mobilizava em outro nível ideológico, era um nível quase das cavalgaduras, enfim, nada a declarar, já dizia o Armando Falcão, e coisas mais. Hoje mobiliza em nome do aborto, do Satanás e coisas mais. Interessante, Alisson, não sei se a Daiane é sua aluna ou estuda temas correlatos, né? Ela está dizendo, a ideologia pertencente às massas possui uma energia de mobilização e luta, ou essa ideologia possui na verdade, uma energia de aceitação, conformismo, de, olha, se deu certo foi Deus, se deu errado foi Deus também. Quer dizer, como é que você responderia a questão dela? As ideologias podem comportar todo tipo de energia. Então, eu posso fazer que a religião seja ao mesmo tempo mobilizadora e desmobilizadora. Por isso depende do ângulo que eu apresento o problema. Quando eu digo assim, a religião está levantando o Brasil, é uma verdade. As pessoas nas comunidades estão desgraçadas, apanhando, passando fome, famílias desestruturadas, e a religião, ela é um lenitivo a toda essa gente. Ela é, efetivamente, uma energia altamente, eu diria aqui, mobilizadora, no sentido de curativo das pessoas. E se eu inverto o ângulo, é a mesma coisa, e esta energia mobilizadora é a total desmobilização para uma ação progressista e a total mobilização para uma ação regressista. A mulher no seu devido lugar, o homem como varão da família. Então, toda ideologia, ela interpela. Já dizia Althusser e diziam os psicanalistas. Se ela interpela, ela mexe com energias. Apenas os vetores são os mais variados. Bem como eu posso dizer de uma luta progressista, transformadora e revolucionária, que interpela por algumas razões, mobiliza por essas razões, que não batem com as outras. Então, nos dias de hoje, quando eu tenho que converter todo o discurso em religião para acessar o povo, isto mobiliza uma ordem, que é a ordem moral. E eu poderia mobilizar o povo para outras discursividades que pudessem ser efetivamente políticas. Então, falar de classe social, falar de grupos sociais, falar da exploração, falar das dominações, e, no entanto, devido ao fato de que há 50 anos o povo é mobilizado por uma vanguarda reacionária para transformar suas dinâmicas em assuntos religiosos, eu sou obrigado a transformar toda essa discursividade política em discursividade moral. Você acha que Jesus é feliz em ver alguém passando fome? Então, observemos nós, é o assunto da fome. Eu podia falar latifúndio, gente que planta soja e não planta arroz e feijão. Eu
podia tratar do problema do latifúndio, só que isso não sensibiliza há 50 anos o povo. Então eu tenho que transformar na condição do esfomeado e se é de Jesus passar fome, ou seja, há uma mobilização ideológica. A questão é que há 50 anos não há mobilização ideológica de esquerda nem progressista para disputar com essa ou ganhar desta. Há uma disputa só pela direita, todos os aparelhos ideológicos são da direita, a esquerda se desocupou de ter uma televisão, de ter um jornal, e volto a dizer, o 247 é a flor que brotou no pântano, porque não é o normal ter o 247, é o excepcional ter o 247. Pois bem, então o que estou dizendo aqui é que a disputa ideológica ela foi quase nunca feita, ela é muito pequena. E, efetivamente, então, nós não estamos liderando o povo, nem estamos fazendo com que o povo descubra as suas energias revolucionárias. Eu podia falar a mesma coisa para o povo, inclusive libertar o povo destas amarras de opressão machista, sexista, conservadora, etc, etc, etc. No entanto, não é assim que acontece. Então, efetivamente, como é que nós poderíamos disponibilizar essas dimensões? Em primeiro lugar, nossos partidos de esquerda ampliam ou abrem horizontes revolucionários? A resposta é não. Sei que alguém vai dizer, mas o meu amplia. Sim, mas o seu é 0,1%. E esse 0,1% precisa fazer um processo muito rápido de alcançar as massas, senão também é sempre na esquina falando para 0,1%. Então é um processo que eu estou falando aqui de atacado, não eventualmente de boas peças da consciência infeliz da esquerda que no varejo estão lutando contra o mundo. Dizia o velho Hegel que essa posição, eu estou certo, ainda que o resto esteja errado, é uma consciência infeliz da esquerda. Pois bem, então o que estou dizendo aqui é que é pouca coisa que nós temos. No entanto, se a gente virasse essa chave de modo abrupto, com muita intensidade, nós faríamos aqui um processo de força social. Então a gente precisaria dizer com todas as palavras, vamos reestatizar todas as empresas privatizadas. Você não pagará mais pela gasolina R$8, você pagará R$2,50. Isso começa num povo que está pensando que gasolina é Deus que deu, e se ele tem um carro é em nome de Jesus ou coisas assim, começa a falar com o povo. Depois de um ano de mobilização, dá para explicar que a Petrobras tem que ser nacionalizada e coisas mais. Então, é começar. Só que até agora... Você pode dar o resultado e depois o como, né? Sim, na verdade, começa com o resultado. Vamos diminuir, mas eu não posso só diminuir. Porque se eu diminuo o valor da gasolina e não explico a causa, daqui a pouco o povo volta de novo a achar que a gasolina está barata em nome de Jesus, porque Jesus, sei lá, soprou o mar e aí apareceu o pré-sal e saiu o petróleo desse nível. Que Deus que conduziu o barquinho da Petrobras ou da Shell para bater num poço de pré-sal e sair o sal. Então, efetivamente, essa dimensão ela deveria ser a mobilização imediata do ano que vem. Se vocês me perguntarem o que seria um governo Garrincha, porque o Pelé é esse, enfim, eu taco a bola no gol, o goleiro é muito bom, minha bola é muito mais ou menos boa, faz o gol que dá. Agora, o que seria o governo Garrincha? O governo Garrincha é não dizer essas coisas aqui, mas efetivamente no primeiro dia de 2023 fazer um processo intenso de transformação social em meios de comunicação, em faculdades, em escolas, na disputa ideológica das massas e na disputa econômica, de tal modo que se abre uma imensa frente de energia. Aí o empresariado tem que pedir, pelo amor de Deus, para ver se sobra alguma coisa para ele, porque do jeito que põe o empresário no altar e diz, olha, me dá uma migalha para a CLT novamente, o empresário vai dar risada, vai dizer, não dou, porque o empresário é isso. O ex-governador Cláudio Lembo um dia disse uma frase notável, é uma elite branca malvada, perversa. É isso, gente. Isso é a elite brasileira. Isso é a elite de qualquer país do mundo. A elite aí é a burguesia. Olhem para a cara destes senhores, destas madames. Vocês acham que essa gente tem alguma empatia, algum altruísmo com o povo, com a empregada doméstica deles? Eu recebi hoje cedo, Leonardo, não sei se você também recebeu por aí, é um vídeo da vice-presidente nova da Colômbia, saindo da casa da vice-presidenta nova, saindo da casa da atual vice-presidenta de direita, bem de direita, que é uma senhora branca da alta sociedade colombiana, e a vice-presidenta de esquerda, uma figura ímpar, muito espetacular, ela sai da casa dessa madame, vice-presidenta atual, esta patroa da alta sociedade desde sempre da Colômbia, e ela cumprimenta todas as empregadas domésticas, e esta vice-presidenta atual, a rica, ela passa solenemente ignorando.
Então é isso. Como é que eu posso imaginar que essa gente tem alguma consideração pelo pobre? Essa gente não está nem aí, não foi criada, não foi interpelada subjetivamente para pensar no desgraçado. Essa gente olha para a Cracolândia e não pensa como eventualmente muita gente pode pensar, como é que eu faço para dar uma casa a essa pessoa? Não, ela pensa em eliminar, né? Ela pensa em fazer o que o Dória fez. Tem que matar porque não tem o que fazer. É isso. E a mesma coisa ela pensa com um líder sindical ou dos mais. Então, a política, para dar uma de Garrincha, ela precisa começar a falar em termos de transformação, os sindicatos também, os movimentos sociais também, e todos vocês que se sentem de esquerda precisam começar a fazer um processo de fala contundente contra o capital, sem o que não tem mobilização. É muito interessante isso que você fala, Alisson, mas pelo que eu estou entendendo aqui é o seguinte, quer dizer, Lula foi Pelé, tomara que seja Garrincha na próxima, porque ele não está se colocando claramente, evidente, como ele está no campo da disputa eleitoral, ele não se coloca como um revolucionário, né? Isabel Perides está aqui. Aliás, tem uma frase muito boa que eu li em algum lugar hoje, de uma entrevista do ex-presidente Lula, quando perguntaram sobre a prisão, se ele ia se sujeitar... Ah, não, foi no livro do Rodrigo Viana. Se ele ia se sujeitar à prisão, se ele acreditava nas instituições. Falou, no dia em que eu parar de acreditar nas instituições, eu me tornarei um revolucionário. Então, como ele sempre acreditou... E a frase faz sentido, porque dentro das instituições você tem que jogar esse jogo da negociação com o capital, porque as instituições são controladas pelo capital, né? E a revolução é quando você já não acredita mais na possibilidade de ganhos para aqueles que você representa dentro desse jogo institucional. A Isabel Perides aqui está mandando um apoio, agradeço muito, muitas pessoas te elogiando aqui, como a Elvira Monteiro, não vou poder ler todos agora nesse momento. E aí, Alisson, eu chego à pergunta também muito perigosa, né? Algumas pessoas estão dizendo o seguinte, bom, que o Brasil está diante de duas possibilidades. A possibilidade da vitória do Lula, talvez em primeiro turno, e a possibilidade do golpe de Estado. Tem até uma notícia chocante que acaba de chegar. Jair Bolsonaro decidiu conceder asilo político a Jeanine Inês, golpista presa na Bolívia. Então ele está convertendo o Brasil numa república bananeira que concede asilo a golpistas presos na Bolívia. É a destruição completa do país. Mas entre esses oligarcas, você vai ter vários que não vão apoiar o ex-presidente Lula, que podem até votar no Bolsonaro, que inclusive ameaça com golpe de Estado. E aí eu queria te perguntar, esses empresários topam golpe de Estado para evitar um Lula, ou evitar um Garrincha, ou evitar um negociador que traga pequenos ganhos para o povo brasileiro? A resposta é sim, porque soa no ouvido da burguesia do Brasil e do mundo golpe de Estado de um jeito diferente do que soa para nós. Não é a mesma mobilização, não é a mesma interpelação. Eu acabei de dar o exemplo aqui de como nós podemos olhar para alguém da Cracolândia, como nós olhamos para o padre Júlio Lancelotti, dizendo assim, nossa, como eu gostaria que houvesse 2.000 braços ajudando o padre Júlio, mais gente podendo cuidar dos nossos flagelados da sociedade. Então nós olhamos de um jeito, e há quem diga assim, esse padre Júlio aí, que vagabundo, que incentiva a vagabundagem. Olha, exatamente o contrário. Golpe de Estado, para quem é progressista ou quem tem uma leitura de mundo transformadora, sempre soa como um chicote nas suas costas. Golpe de Estado para a burguesia soa como um chicote nas costas dos outros. Então, efetivamente, não soa para eles como soa para nós. Se diz assim, Bolsonaro vai dar um golpe, isso é uma espécie de música do paraíso para essa gente. 64 foi feito a partir de toda uma estruturação da burguesia do Brasil e da burguesia dos Estados Unidos. Então, golpe é carne para cachorro sedento. Então, não tem nenhuma expectativa de que haja algum empresariado brasileiro que, ao ouvir que Bolsonaro vai dar um golpe, pelo contrário, não se excite. Porque gente sendo perseguida, gente sendo maltratada, povão passando fome, isso é um prazer imenso a uma sociedade que só se mede pela diferença. Sociedade capitalista é isso, quem tem mais, quem tem menos. Se um golpe desgraça ainda mais a sociedade, isso é um prazer extraordinário. Então, Leonardo, eu diria que, infelizmente, não há nenhuma sociabilidade capitalista na qual os empresários falem contra golpe, a não ser que golpe
fosse uma coisa contra eles, mas golpe da direita e da extrema-direita é em favor deles. Ou seja, a burguesia odeia a palavra revolução, então, e adora a palavra golpe. Né? Sim, odeia a revolução e ama golpe, mais ou menos isso. Como não está na onda do Bolsonaro falar de revolução, fala de golpe, então isso soa de modo muito bonito. 64 é um desejo da burguesia. A burguesia paralisou o Brasil no padrão de 64. Então, dar um golpe para continuar no padrão de 64 e não vir por aí. Teve um deputado do Rio Grande do Sul, uns 8 anos atrás, não sei quanto tempo, que ele disse assim, petistas, trabalhadores, sindicalistas, mulheres, pobres, pretos e coisas mais, e aí ele falou assim, tudo que não presta. Enfim, teve essa frase aí de um deputado de anos atrás. Pois bem, para essa gente, toda luta de melhor da sociedade é tudo que não presta. Então, efetivamente, essa dimensão é a dimensão da vida deles. Aí alguém vai dizer assim, mas o Bolsonaro, ele envergonha o empresariado brasileiro ao dar asilo a essa golpista boliviana e outros mais. Não, senhoras e senhores, se um empresário opera como opera, ele falsifica documento, ele falsifica provas trabalhistas, outros mais. O Bolsonaro é mais um igual a ele. Então, é exatamente o padrão de sempre. Então, volto a falar aqui, tentar fazer acordo com o empresariado só serve para a primeira página, limpeza de página de um grande livro da história do capital. Não serve para mais que isso. Amanhã o capital engole toda essa gente. Então, eu volto a falar aqui. É até por amor a toda figura e toda representação histórica da esquerda do Brasil e do ex-presidente Lula que não podemos deixar este ganho, eu diria, fácil e tranquilo, ser o ganho único das lutas políticas, porque esse ganho também vai ser destruído em 2 tempos, como o direito ao aborto foi destruído nos Estados Unidos, passados 50 anos, e qualquer ganho fácil institucional progressista se destrói a qualquer momento de modo muito imediato. Então, eu diria, Leonardo, que é preciso efetivamente mobilizar as massas, mas para isso, a vanguarda da luta precisa abrir o horizonte transformador, sem o que não tem nenhuma vanguarda, então o povo continua sendo mobilizado pela vanguarda da reação que domina o mundo há tantos e tantos anos. Alisson, como sempre, brilhante, né? Essa frase do Carlos também muito boa. A burguesia com medo é sempre fascista. O Ricardo Alves, que se tornou membro, agradeço muito, está dizendo excelente a live. Rodrigo Pinheiro, Alisson incisivo, concordo em gênero, número e grau. E o Ted Boy, lembrando que oligarquia chama golpe de revolução. Alisson, a gente está aqui há menos de 3 meses das eleições, vamos viver dias emocionantes aí pela frente, né? Talvez uma entrevista por mês seja pouco, né? Talvez não precise falar mais, porque muita coisa vai acontecer. E vou ler esse comentário da Roberta. Professor Mascaro, excepcional como sempre. Bolsonaro ganhou espaço porque faz comunicação sucinta. Usa linguagem popular e fala com ênfase. A ênfase transmite credibilidade. É método. Olha que interessante. Aqui um estudo linguístico sobre a postura do Bolsonaro. Alisson, então te passo para fazer uma consideração final nessa nossa entrevista dessa semana. Quem sabe a gente marca outras aí mais brevemente. Uma alegria, Leonardo, mais uma vez falar com você, com todo o público da TV 247. E neste balanço final, a alegria de ver que nós estamos começando a decantar uma esfera de opinião pública progressista que já não mais é refém de armadilhas das instituições do capital. Ao ver tantas palavras com tanto entusiasmo, eu estou vendo a vetorização possível já para fazermos, quem sabe, que daqui a algum tempo haja uma geração que fale com entusiasmo a nossa gente e isto entusiasme a sociedade para a transformação social. Obrigado, querido Leonardo, e todas e todos da TV 247. Tem um comentário aqui muito interessante, Alisson, do Milton, dizendo o seguinte, quer dizer que Lenin já dizia que às vezes é necessário fazer alguns acordos com a burguesia para depois avançar na conscientização das massas. Depois a gente fala sobre Lenin, pode ser muito interessante também discuti-lo aqui. Agradeço muito a todo mundo que assistiu, agradeço muito ao professor Alisson e convido para que o pessoal continue na TV 247 no Estação Sabiá agora. Obrigado, Alisson. Valeu.